por um acaso. Existe um propósito a qual a mulher veio ao mundo, existe uma forma com que a mulher se coloca no mundo, e existe uma maneira em que a mulher ama. E aqui nós começamos a falar sobre feminilidade, onde na existência da mulher, Deus selou na sua existência anseios que direcionaria a ela aquilo que é a sua essência feminina, que direcionaria a ela a plenitude do seu ser mulher, mas que por muitas vezes tem sido destruído por essas ideologias modernas, né? E feito com que a mulher se revolte contra o homem, contra sua história, contra sua própria natureza e até mesmo contra o próprio Deus. Então esses movimentos, como por exemplo o feminismo, têm ganhado muita força, dizendo para a mulher que o homem é um opressor, que ela não precisa depender de ninguém, que a maternidade é um fardo, que a sua natureza é uma coisa ruim, fazendo com que a mulher se coloque de maneira confusa e autodefensiva diante da vida. Então, é preciso a gente compreender que se existe um propósito a qual a mulher veio ao mundo, existe ali uma missão. Então, toda mulher é chamada a ser mãe, ser esposa e ser filha, né? E hoje nós vamos falar desse chamado a ser mãe e como o feminismo tem destruído isso. A mãe onde ali é convidada desde o início ali, né, na concepção, a ser acolhedora, né? A mãe ali onde ela acolhe primeiro ali o espermatozoide no seu óvulo, onde ela acolhe o feto no seu ventre, né? Onde ela acolhe o filho ali no seu colo, né? Ali nos primeiros dias. Quando a criança ali é pequena, quando ela tem a sua necessidade, ela vai logo pro colo da mãe, porque ali ela encontra essa acolhida, essa receptividade, né, que vem e que é próprio da mulher, né? E ali no Cântico dos Cânticos nós vamos ver a mulher que é comparada a um jardim, né? A um jardim que o homem vem ali e coloca a sua semente e ela é convidada ali a ser um terreno fértil, né? Um terreno que dá frutos, que gera frutos, né? E aí já vamos colocando esse outro ponto em que ali dentro da maternidade é próprio também, que é esse gerar frutos, esse dar a vida, esse nutrir a vida dentro de si, né? Não só ali de forma biológica, mas gerar fruto de forma espiritual, onde é gerado fruto na vida do filho, na educação do filho, no amor que a mulher dá ali, na harmonia que ela traz dentro da casa, né? A mulher que por muitas vezes é ali uma mediadora de conflito, onde traz a paz, a harmonia, a alegria dentro da casa. Então ela é convidada a ser fértil mesmo, tanto biologicamente quanto espiritualmente. Então, ela tem toda essas particularidades ali no ser mãe, essa receptividade também que a mãe vem trazer através desse acolhimento, mas que por muitas vezes tem sido destruído pelo feminismo, né? E aí é onde eu gostaria aqui de pontuar, né? Lendo primeiramente um trecho do livro A Dialética do Sexo, que é da Shulamit Firestone, que é uma grande feminista, onde ela vem aqui trazer uma alternativa, uma solução para o problema que eles consideram ali da atualidade, que é da desigualdade, que é de todo o sistema, né? Então ela vem trazer essa solução, né? E aqui ela vai colocar a libertação das mulheres da sua tirania, de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e de ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada, né? Então, ela vem aqui, né, fazer essa sugestão que a mulher se liberte dessa tirania, dessa biologia reprodutiva. Inclusive, ela vai sugerir que o feto seja gerado em um útero artificial e toda uma questão, né? Mas o que eu gostaria de frisar mesmo aqui é essa questão em que ela fala dessa tirania da biologia reprodutiva, colocando para a mulher ali
a natureza dela como algo ruim, como um fardo, a maternidade, né, ali como algo que realmente um peso, né, e a partir daí a mulher, né, ela vai começando a ver, né, a mulher moderna hoje vai começando a ver todas essas questões, né, como um peso, né, aí ela começa a ver ali o ciclo, né, dela, o ciclo menstrual, as cólicas, né, a TPM, né, a maternidade, o parto, né, tudo aquilo que é natural da mulher, as mudanças do corpo, né, durante a vida, durante a própria gestação, vai vendo aquilo como um peso, né, vai vendo aquilo como realmente algo que é ruim, né? E ali ela vai se limitando apenas àquilo. E ali ela vai se revoltando contra a sua própria natureza e ela não é capaz de ver ali uma dimensão mais profunda do que aquilo vai se representar. Porque a missão de ser mãe é uma missão muito grande, né? É uma doação muito grande. E ali, no sentido mais profundo, vem a ser uma preparação para a mulher, onde a mulher ali ela amadurece ali através, né, daquele sofrimento, vamos se dizer assim, a mulher ali quando ela é adolescente, quando ela é jovem, ela tem uma cólica, mesmo assim ela vai trabalhar, mesmo assim ela vai estudar, e ao longo da sua vida, mesmo com todo o incômodo ali do seu ciclo menstrual, ela consegue superar aquilo, né? Então é preciso mergulhar e entender que existe ali uma preparação, né? Uma preparação da mulher de uma maturidade que leva ela a ser mãe, a ela se entregar, né? E aí, se a mulher ela vai se revoltando contra a sua própria natureza, ela não aceita aquilo que é natural dela, no fundo, ela tem uma revolta contra o próprio Criador. Porque se a natureza ela é tirana, né? Quem é o tirano, né? Se existe ali uma opressão, quem é o opressor, né? Então a mulher ela acaba até ferindo mesmo o seu relacionamento com o próprio Deus. E ela não consegue mais enxergar a beleza que há na criação. Ela não consegue enxergar ali onde Deus, né, de forma amorosa, trouxe a mulher ao mundo, criou a mulher ali onde Deus já tinha, né, criado ali na narrativa da criação. Nós vamos ver, são 6 dias, né, primeiramente de coisas belíssimas que Deus criou, né, criou o céu, criou o mar, né, criou as aves, criou todos os animais, né, se a gente for contemplar a natureza, nós vamos ver coisas belíssimas, né, e Deus foi criando ali, foi falando isso é bom, isso é bom, isso é bom, né? E criou o homem e falou isso é muito bom, né? E mesmo ali com o homem, né, que era um ser dotado de racionalidade, era um ser que conseguia se relacionar ali com Deus, um ser magnífico, Deus viu que ali no mundo faltava algo essencial. Então a mulher, ela veio ao mundo, Deus olhou ela de forma amorosa e trouxe ela ao mundo como uma resposta única para a humanidade, como algo necessário e indispensável para a necessidade. Então ela que é tida como a coroa da criação, né? Onde ali, mesmo diante de tantos detalhes, tantas coisas belíssimas, né? Ela ali foi o último detalhe que completaria essa criação de Deus. Então é preciso enxergar, né? E ter esse olhar e ir além, porque muitas vezes a mulher ela tem reduzido a criação mesmo apenas a um sair da costela do homem, né? Tem se reduzido a apenas isso, né? E não enxergado aquilo que é a beleza da criação, da forma com que Deus amou a mulher ao criar ela. E aí também existe um mistério dentro desse sair da costela do homem, né? Porque Deus poderia, né, ter tirado da cabeça, poderia ter tirado dos pés, né? Mas ele não tirou nem dizendo que ela seria superior, nem dizendo que ela seria inferior, mas ele tirou do lado,
representando ali a complementariedade, que homem e mulher seria ali lado a lado, um complementando ao outro, né? Então, diante disso, existe ali uma beleza dentro da complementariedade, algo que é visto pelo feminismo como fraqueza, um depender ali do outro, um complementar o outro, né? Existe ali na criação o seu valor, uma dignidade dada por Deus, porque o homem e a mulher, eles existem ali uma mesma dignidade, de imagem e semelhança de Deus, mas que existe as suas diferenças, e as suas diferenças que se complementam, né? E um outro ponto da questão da maternidade, onde a mulher ela é convidada a nutrir a vida, a gerar a vida, mas que por muitas vezes ela tem negado isso. Em vez de gerar a vida, ela tem e ver o filho como um dom, ela tem visto o filho como um empecilho, né? Algo que ali vai atrapalhar a vida dela, vai atrapalhar de alguma forma o trabalho dela, né, o lazer dela. Então a mulher ela tem visto o filho também como um peso, né? E aí gera muitas coisas, como por exemplo o aborto, né? Tem sido gerado ali, em vez ela é chamada a dar a vida, a nutrir a vida, mas ali por muitas vezes ela tem nutrido a morte, né? Ela tem gerado a morte, porque ela vê o filho como um peso e não consegue mais enxergar aquilo ali como um dom de Deus. E ali vai sendo destruída também a capacidade que a mulher tem de se doar de forma generosa, a capacidade que a mulher tem de amar o filho, né? Que é algo que vem sendo cultivado ali dentro da maternidade. Então, quando ela passa a ver há essa inversão de valores, passa a ver o filho como um empecilho e não como um dom de Deus, né? Ali onde ela se entrega mesmo para o filho como algo que é um chamado de Deus para ela, ela passa a destruir aquilo que é a capacidade dela amar. E aí ela vai se tornando uma mãe imatura, onde ela se fecha a um egoísmo, né, de pensar só em si, né, de pensar só em si. Então é necessário a gente entender essa questão da maternidade, né, que não é só uma questão mesmo biológica, mas é uma questão toda espiritual, onde a mulher que também é celibatária, onde ele não vai casar, não vai casar, né, com o homem, mas com o próprio Cristo, né, mas que ali não vai ter filhos de maneira biológica, mas que ela vai ser mãe da mesma forma, não mãe de alguns, mas mãe de muitos, onde ela também vai poder se doar. Então, a celibatária, ela também nutre dentro de si essa vida, ela tem essa fecundidade espiritual, ela dá frutos, né, espiritualmente, porque ela tem filhos espirituais, né? Então, o que acontece, né? O que vem acontecendo hoje com a mulher, né, diante dessas ideologias modernas, né, tem mudado o pensamento da mulher e tem investido aquilo que a mulher é chamada por Deus, porque a mulher ela é chamada ali a acolher o filho, a acolher a sua natureza, a acolher o homem, e ela por muitas vezes está negando o homem, está negando o filho, está repudiando ali a sua natureza, né? Tá repudiando, até muitas vezes negando a divindade de Deus, né? E ali também ela é convidada a gerar vida, ela é convidada a nutrir a vida, e por muitas vezes ela tem sido geradora da morte, né? Através do momento em que ela ali aborta o filho, né? Ela é a favor do aborto, ou em que algumas vezes ela pensou em abortar, ou em que algumas vezes a mulher ali ela casa, mas ela não quer ter filho, né? Então ela vai nutrindo, em vez de ser frutuosa, ela vai se tornando ali infértil, ela vai se tornando ali de maneira, vamos se dizer assim, sem dar frutos, né? Então o que acontece? O que eu queria dizer para vocês, para poder finalizar, nós precisamos realmente nos libertar desses pensamentos,
feministas, de tudo isso que esses movimentos marxistas vêm trazer pra gente. Então que eu te convido mesmo a pensar naquilo que você traz dentro de si através desses movimentos, né? Se por muitas vezes você é uma mulher, mas que pensou em muitas vezes se casar, não ter filho, ou já abortou, ou já pensou em abortar, né? Ou que por muitas vezes tem renegado aquilo que é a sua natureza, né? Tem reclamado daquilo que é natural da mulher, tem de alguma forma ali rejeitado aquilo que é próprio do feminino, né? Eu te convido hoje mesmo a se reconciliar com aquilo que é o seu ser mulher, a se reconciliar com o chamado que Deus te faz a ser mãe, né? A ser mãe ou de maneira ali biológica dentro da vocação do matrimônio, ou a ser mãe espiritual dentro do celibato, mas que você possa realmente se abrir a essa ação de Deus dentro de você, né? Para que pedindo a Ele que Ele possa te libertar de todo esse pensamento, toda essa contaminação que vem causando a destruição da maternidade dentro do coração da mulher, né? Então eu venho fazer esse convite a vocês, né? E pedir à Santíssima Virgem que possa restaurar dentro de cada uma de nós esse chamado, essa vocação que é ser mãe.